Bom, obrigado, Márcio. Bom dia a todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui. E obrigado, Caio, o Márcio, o Sandro, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês de assuntos sobre solúvel. Justamente eu aqui, né, e eu quero cumprimentar principalmente os produtores aqui em nome do deputado Evair e do Frederico Dyer, que são os amigos de décadas passadas, de quando a gente começou a enfrentar desafios muito diferentes, né? Eu lá no Cerrado, tentando criar uma diferenciação de café, e muito bem sucedida e que serviu de exemplo para muitas regiões, e depois passando por várias experiências em vários setores, até trabalhando no governo e trabalhando com a indústria e sendo um consultor de agronegócio, enfim, deixei de ser produtor há dois anos e meio, por estar em Brasília. Então, eu consigo ter a cabeça de produtor, a cabeça do industrial, a cabeça do exportador, para poder entender um pouquinho de tudo isso, e foi isso que eu apliquei quando eu estava no Cerrado, era entender como é que era e funcionava toda a cadeia, e lá naqueles anos 90, iniciar as parcerias com os exportadores, com torrefadores. E o solúvel eu nunca tive contato. O solúvel eu fui ter contato quando fui fazer um trabalho para a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais sobre drawback, sobre importação e tudo mais, e aí foi que eu fui conhecer e me apaixonei pelo solúvel. Por quê? Porque é um produto que tem uma capacidade de capilarização muito grande. E depois que eu conheci as indústrias, eu passei a perceber que o solúvel consegue fazer o produto que ele quiser, basta que dê a matéria-prima necessária para isso. E aí, eu me remeto ao entrelaçamento entre a história do Espírito Santo e o café solúvel, que aqui tem uma grande indústria, a Real Café, e agora a gente tem mais a Cacique, mais a Olan que está chegando, e como que as duas acabaram criando uma simbiose e uma cumplicidade entre as duas, e que às vezes a história apaga, mas que a gente precisa recuperar. Porque é o seguinte, quando surgiu a indústria de solúvel, ela tem a capacidade de extrair sólidos solúveis. E foi isso que deu grande impulso no Conilon, aqui no Espírito Santo. E por quê? Tido como um café inferior, inclusive maltratado, né? Maltratado porque colhido verde, com sacaria nos carreadores por 10, 15 dias, né? Quando chegava lá estava aquela maravilha, né? Você pegava uma cereja, jogava ali dentro, aquilo fermentava ali mesmo, depois vai para um secador a 150, 200 graus, fazendo aquela coisa toda, e a capacidade da indústria de solúvel fazer disso uma coisa que se bebe. E ultimamente eu estive em Rondônia, teve produtor lá que achava que aquilo era para fazer remédio, não era para tomar. Tal a situação em que se encontrava a questão de qualidade, que ainda tem muitos focos aqui, graças a Deus está melhorando muito. Rondônia é um caso de polícia ainda com relação a isso, mas estão aprendendo e vão aprender. Mas muito se deve à capacidade da indústria de solúvel fazer isso, transformar aquilo numa bebida e ainda vender para os outros lá fora que acabam consumindo e a gente crescer e ser o maior do mundo. Agora, por que acontecia isso? Porque era a matéria-prima que tinha. E pagamos um preço. Tanto o solúvel quanto o Conilon pagam um preço caro por isso. Porque acabaram tido como café de qualidade inferior e o solúvel só serve para pôr em leite. Agora, faz um Conilon bom como vocês estão fazendo, um robusto excepcional como vocês estão fazendo, e comecem a ver as diversidades que tem de solúvel nos supermercados para vocês verem se é a matéria-prima que define a qualidade. Eu digo que solúvel faz a bebida que você quiser, mas a qualidade da matéria-prima é determinante, e vocês estão fazendo a lição de casa perfeito. E a gente está conquistando o mundo com isso, e conquistando inclusive o Brasil, que eu quero mostrar um pouquinho aqui agora. Eu vou até ficar em pé e vou te contrariar, Márcio, porque você vai para lá. Eu tive que colocar esse paletó, gente, não é porque eu só virei almofadinha, não. É porque depois de uma certa idade a gente não pode passar por friagem e tomar cuidado com tombo, né? Porque é um perigo. Para se recuperar depois é difícil. Bom, pode passar, por favor? Então, a nação do café solúvel também, a nação do café também é a nação do café solúvel. Nós somos os maiores. O Brasil sempre foi líder mundial, com produção, com exportação, e batemos 3 recordes. O número do Secafé está dizendo que foi negativo ano passado, porque mudou a metodologia de BL para alfândega. Então, quando você faz as duas encontro de contas, dá negativo. Mas se você pegar só BL, a gente vem batendo recordes sucessivos, e a gente nunca exportou tanto como foi agora. Pode passar.
passar, por favor. E aí, só para mostrar a nossa liderança em cima, olhando a tabelinha aqui dos maiores produtores, olha o Brasil e o México. O México tem a metade da capacidade de produção que tem o Brasil. Isso diz que ainda nós estamos longe do segundo colocado. E quando se olha na questão da exportação, incrivelmente, né, a Alemanha é o segundo maior exportador, com 1/3 a menos do que o Brasil exporta. Então, a nossa liderança ela é garantida muito pela nossa capacidade de produção e oferta de matéria-prima. Né? Bom, pode passar, por favor. E aí são os nossos grandes atores, né, as nossas empresas, né, com destaque. A participação delas aqui são todas empresas com mais de 50 anos de existência aqui. É o maior parque industrial de café do mundo, com 7 indústrias e 9 plantas em funcionamento. Essas daí garantem essa nossa liderança de uma forma bastante folgada. Pode passar, por favor. E garantem 99% de todo o solúvel que circula no país. 1% fica por conta das importações de café solúvel. São mais de 100 países que nós exportamos. Dos 145 que o Marcos mostrou ali, países que exportam, se você pegar a quantidade de países de verde e quantidade de países de solúvel, o solúvel exporta para mais países do que se exporta para café verde, porque ali você junta os dois, você junta o solúvel e o verde. Né? Então, vê a nossa capacidade. E nós somos o 13º produto de exportação do agronegócio brasileiro. Até então era o 12º. Nós perdemos para a fruta. A fruta passou de 600 para 1 bilhão de dólares, então a gente passou a ser o 13º. O café, no conjunto, é 4º ou 5º. Mas o solúvel, se a gente destacar só o solúvel, ele passa a ser o 13º. Então, nós somos a grande potência de solúvel. E aqui vocês produzem a base da nossa matéria-prima, 80% do que é utilizado nos blends de café solúvel, são de coffee às canéforas. Pode passar, por favor. Aqui só um númerozinho em cima para vocês verificarem que a gente cresceu de 2017 para 2018 7% na exportação, 7,4%, 1,6% e 0,6%. Esses últimos 3 anos aqui, 19, 20 e 21, nós batemos recordes de exportação. E aqui mostra quem são nossos maiores clientes, para a gente poder falar o que aconteceu com a Rússia e com a Ucrânia, 2 dos nossos principais parceiros, 2º e 7º colocado. Então, aqui vocês percebem a importância que tem esses países. A Rússia sempre foi um grande cliente, e nessas coisas inusitadas que vem acontecendo nesses últimos anos, né, eu digo que às vezes eu nem sei se 2020 existiu, né, parece que apagou da memória com tudo que aconteceu, coisas tão inusitadas, né? E aí eu vejo até no futebol está acontecendo coisa inusitada, né? O Cruzeiro foi para a 2ª divisão, o Vasco não consegue sair de lá, e o meu Santos quase que cai no Campeonato Paulista. Então, são coisas absolutamente inusitadas que vêm acontecendo ao longo desses anos que a gente tem que até que esquecer, né? De tão terríveis que estão sendo. Pode trocar, por favor. Aqui, a importância que tem esses 2 países, né? Quando a gente pega a Rússia e a Ucrânia, eles representam aqui 13% dos nossos negócios de exportação. 13%. Isso significa 500 mil sacas de café. 500 mil sacas de café é menos demanda para os nossos produtores. E nós vamos ter que cavar em algum lugar isso para poder suprir esse terrível prejuízo que nós vamos acabar tendo, né? O câmbio está caindo, isso prejudica a nossa competitividade, e a gente está vivendo um mundo que nós não sabemos os impactos com relação ao consumo. Deu uma coisa muito interessante, né? Mesmo nos anos de pandemia, a gente nunca cresceu tanto. Então, para isso, o solúvel foi extremamente favorável, mas muito pelo esforço das indústrias em oferecer produtos muito melhores. Se vocês puderem observar, observem nas prateleiras de supermercados como aumentou o espaço para café solúvel nas prateleiras de supermercados, e o mundo está se reinventando e está se descobrindo cada vez mais o café solúvel nessa forma de consumo pela praticidade, né? O mundo cada vez mais corrido tem proporcionado isso. Pode passar, por favor. Aqui, indo um pouquinho ainda e falando de exportação, a importância da União Europeia. Quando a gente pega os países da União Europeia e a gente soma, a Rússia cai para 3º, e a União Europeia é o nosso 2º maior cliente. E veja bem, cresceu lá 5,3% o ano passado. E a gente tem uma tarifa que é nos cobrada de 9% de imposto de importação, que não é só por causa do café, ela é aplicada a todos os produtos brasileiros, 9%. O acordo com a União Europeia
foi assim uma conquista maravilhosa que aconteceu nos últimos tempos, porque o volume que a gente exportava aqui, exportou em 2021, vocês podem ter uma noção, em 2003, 2004 era o dobro disso, era o dobro, pode verificar as estatísticas. E com aquelas taxações que foram aplicadas ao Brasil, a gente foi diminuindo, e a gente concorre com um grande concorrente nosso, o Vietnã, que conseguiu fazer um acordo com a União Europeia e tem 0 de tarifa. E mesmo assim, a gente continua sendo o maior fornecedor da Europa. Então, veja bem, aplicando uma tarifa de 9, a gente continua sendo um dos principais ou o maior fornecedor da União Europeia, para ver o nível da nossa competitividade. Graças a todos vocês, porque eu adorei o painel de manhã, para dar uma atualizada no assunto. Foi muito bacana, parabéns aí pela Campo Vivo, da forma como fizeram, porque foi uma geral, deu uma geral em tudo, para a gente dar uma atualizada e ver quão grande é a nossa cafeicultura e o poder de competição, o poder, a capacidade de se reinventar, de poder pegar das adversidades, alimentar a nossa condição de criatividade. Então, se nós conseguirmos aplicar esse acordo da União Europeia com o Mercosul, a gente tem condição de crescer aí 30% em 5 anos, tranquilamente. Pode passar. O solúvel representa 27% do consumo mundial, no Brasil é 5%. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial. Veja o tanto de oportunidade que nós temos para crescer aqui dentro do país. Quanto que a gente tem de oportunidade. E esse índice aqui de 27%, o café solúvel cresce no mundo de meio a 1% a mais do que o café torrado no mundo, está crescendo. Evidentemente que nós temos aí uma diversidade de países que se utilizam muito mais, se você terem uma ideia, no Reino Unido, na Inglaterra, o solúvel corresponde a 64% do consumo na Inglaterra. Vocês sabiam disso? Segundo. Então, e se você pegar na Ásia, muitos dos países lá, o crescimento é em torno de 6%. Então, você tem, na maior parte dos países, estabilidade e crescimento, em termos de consumo. E no Brasil, eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que a gente está crescendo. Pode passar mais um pouquinho? Bom, antes disso, só para falar aqui a questão dos países que mais consomem, isso aqui eu peguei uma relaçãozinha dos países que mais consomem. A Rússia é o principal consumidor de café solúvel no mundo. Isso aqui é uma consultoria LMC que nos faz esses relatórios a cada 2 anos. A gente tem a China crescendo 30% lá ao ano, nesses últimos 5 anos, e alguns países que foram impactados pela guerra, inclusive Belarus, que não compra nada da gente, tem muito pouco verde, muito pouco, eu não sei de onde leva café para eles, que eles acabam tendo um consumo até interessante. Pode passar. Aqui o nosso consumo, a gente achava que até 2016 nós consumíamos 1 milhão de sacas, equivalente a 1 milhão de sacas, em café solúvel. Quando a gente instalou uma plataforma onde as indústrias colocam as suas informações de forma criptografada, com toda a segurança, porque nós vivemos num ambiente pré-competitivo, nós conseguimos saber o que a gente consome. E aí, a nossa escala de crescimento, 2,4, 4,3, olha quanto a gente cresceu em 21, 5,9%. Nós crescemos 6% praticamente no ano passado no mercado interno, quase atingindo 1 milhão de sacas. E os números que a gente tem são bastante positivos no sentido de mostrar que a gente está tendo uma evolução que vai manter um crescimento acima de 3,4 ao ano. Isso é uma grande oportunidade para todos nós. Pode passar. Aqui estão todas as empresas que estão nesse esforço, e aí envolve não só as nossas indústrias, mas também as grandes marcas, Três Corações, Melita, JDE, a Nestlé, que já é um grande player de marca, a Native, que é uma empresa pequenininha de produtos orgânicos, também faz parte, essa turma toda aqui faz parte desse esforço de mercado interno, a gente conseguiu unir dentro da ABIX. Pode passar? E aí, falando um pouquinho de sustentabilidade, de todos os quesitos que foram falados aqui, principalmente pelo Eduardo Sampaio, onde ele mencionou que a BIC e Secafé estão envolvidos nisso. A grande parceria que a gente tem que exercer, e aí eu falo com experiência de vida, como produtor, como representante, inclusive, dos produtores nos fóruns
até meados de 2006, 2007, e depois indo para a indústria, o que a gente percebe é que nós estamos num grande barco, todos nós estamos em conjunto, e a gente precisa criar essa cumplicidade de relacionamento e entender que a negociação de valor, de preço, isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte da negociação, mas isso faz com que a gente crie fidelização, que a gente crie comprometimento, que a gente crie, sobretudo, muita confiança entre ambas as partes. E aí, a gente precisa dar resposta para o mercado europeu, aquilo que o Marcos estava dizendo, das exigências que se tem na Europa. Eu falei, a Europa é o nosso segundo maior cliente. Falei que a gente tem uma grande possibilidade de crescer 30% em função das tarifas, mas a gente precisa dar resposta para a questão de desmatamento zero, para as questões de boas práticas. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser contestados o tempo todo e criando um monte de mentiras e problemas como a gente enfrentou em 2020 e 2021, principalmente em 2020, quando houveram aqueles focos de incêndio na Amazônia. Eu passei o segundo semestre tentando responder o que não dava para responder, porque a imagem que se passava do Brasil, até porque a nossa comunicação, inclusive, não estava legal, a gente não passava segurança para o mercado e a gente acabava pagando o pato, não é só a gente, o pessoal de carne, de outros produtos agropecuários também da mesma forma. Então, esse comprometimento que nós precisamos ter de informação para levar para frente, passa por mecanismos de rastreabilidade, e hoje a gente está tendo uma parceria com a Caferon em Rondônia, e estamos construindo uma com a Coabriel aqui, para que a gente possa fazer um projeto piloto, né, com alguns produtores, para trazer informações de rastreabilidade, e não necessariamente que a gente vai ter informações privilegiadas, não é isso. A informação que a indústria precisa saber que área que vem, área desmatada, está em alguma app, não está, né? Então, esse conjunto de plataforma, o que ele faz? Ele pega o seu CAR, você vai lá com o seu aparelho, com o seu celular, pega o seu polígono e as plantas vão se interpondo uma sobre a outra para a gente saber onde é que está a sua propriedade, onde é que está o seu polígono, e com os mapas, né, com os mapas de satélite existentes, a gente fazer as sobreposições, o sistema mesmo faz, para saber se aquela área tem algum risco ambiental. As boas práticas a gente atrelar. Então, não é refazer a roda, já existe todo um trabalho da plataforma global de café, tudo aquilo que tem no aplicativo, né, da plataforma global, a gente fazer um interface entre os dois sistemas e trazer aquelas informações de boas práticas também para o sistema, para que a gente, através de um QR Code, né, que aí você vai ser identificado como um QR Code, né, quando você vai embarcar no avião, você mostra o seu QR Code. Quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que mostrar o seu QR Code. Você vai entrar num hotel, você tem que mostrar o seu QR Code. Então, enfim, você vai ter o QR Code, né, que é a sua identidade como produtor, e com isso ser juntado com outros produtores nas ligas de café, que vai para a indústria, que vai para a exportação, para que ali traga as informações necessárias para a gente contestar todas essas coisas que vem falando, né? O mundo acaba falando de forma de desconhecimento total daquilo que a gente consegue fazer com tanta propriedade. Pode passar, por favor. Bom, a gente já tem parcerias aí com 4C, a gente tem parcerias com a plataforma global, nós estamos todos envolvidos nesse processo de transmitir essa informação, mas se não houver essa parceria com os produtores e ser entendido isso como uma grande parceria, a gente não vai conseguir dar resposta para o mercado, né? Quem foi que falou aqui? O que o mercado quer? Todo mundo falou, o que o mercado quer? Eu quero fazer o que o mercado... A gente tem que fazer o que o mercado quer. Se a gente não fizer o que o mercado quer, nós não vamos... Outros vão ocupar o espaço, essa é a verdade. Outros ocupam o espaço, e a gente está cheio de concorrente. Tá? Pode passar? Vocês já ouviram falar do tal do blockchain, né? Então, nós todos precisamos construir essa cadeia, né, de blockchain, de informações, e eu ainda acho, da forma que o mundo está andando rápido tecnologicamente, as inovações estão andando tão rápido, que vai chegar um dia, eu posso estar falando isso agora, e isso pode estar funcionando daqui 10 anos, daqui 20 ou daqui 3. Produtores que não estiverem envolvidos com alguma plataforma, em que dê rastreabilidade nesse processo, praticamente vai ter que vender seu café no mercado paralelo. Isso vai acabar acontecendo.
Porque à medida que o mundo vai amadurecendo, que as coisas vão acontecendo, é impressionante como as coisas estão mudando numa velocidade tão grande, e que eu posso estar falando hoje aqui um absurdo, daqui a pouco eu falo, é mesmo, porque eu já me falaram um monte de absurdos que acabaram virando realidade em menos tempo do que a gente imaginava. Então, a tecnologia ela tem que funcionar a nosso favor, mas a gente tem que ter estratégia e inteligência para aplicá-la da melhor maneira possível. Pode passar, eu acho que praticamente terminou. E é isso. Eu queria passar essa mensagem e dizer que o café solúvel sempre foi tido como o patinho feio e o Conilon como o pior dos piores. A gente está revertendo toda essa história, né? O patinho feio, na verdade, é um belo de um cisne, bonito, né? De grande envergadura, e o café Conilon e o Robusta estão mostrando aí a sua competência. Por que está ganhando aquele espaço? O Marcos mostrou aqui 45%, o Eduardo comentou que logo chega a 50%, vai chegar, e pela condição de produção, é um produto que o Arábica que se cuide, né? Embora eu seja um apaixonado pelo Arábica, mas o Arábica que se cuide, porque está tomando espaço, e está tomando espaço com grande competência. Então a gente está desconstruindo aquela história ruim que existia, e nós somos parceiros nisso, né? Conilon e Café Solúvel, nós estamos entrelaçados. Nós nascemos juntos na década de 60, 70, 80, e a gente tem que estar mais junto do que nunca, tá? Era isso, muito obrigado mais uma vez, tá?